Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina. Amém. Dileto e amado ouvinte deste programa, ouvintes das nossas rádios conveniadas, ouvintes das nossas redes sociais, aqui da nossa Diocese de Formosa e de outros lugares distantes que acompanham a nossa meditação matinal. Nesta terça-feira, Santo Tomás de Aquino propõe para nós o seguinte tema: a paixão de Cristo causou a nossa salvação a modo de mérito. A Cristo foi dada a graça, não só como uma pessoa singular, mas enquanto cabeça da Igreja, de modo que dele redundasse para os membros dela. Por isso as obras de Cristo estão para o mesmo e para as suas obras, assim como estão as obras de um homem constituído em graça para com ele próprio. Ora, é manifesto que quem, constituído em graça, sofre pela justiça, por isso mesmo merece para si a salvação, segundo a Escritura. Bem-aventurados que padecem perseguição por amor da justiça. Por onde Cristo, pela sua paixão, mereceu a salvação, não somente para si, mas também para todos os seus membros. Em verdade, Cristo, desde o princípio da sua concepção, mereceu-nos a salvação eterna, mas de nosso lado certos impedimentos constituíam um obstáculo a conseguirmos o efeito dos méritos precedentes. Por isso, a fim de remover esses impedimentos, é que Cristo teve de sofrer. E ainda que a caridade de Cristo não tenha aumentado mais na paixão que antes, a paixão de Cristo teve certo efeito que não tivera os méritos precedentes, não por causa de uma caridade maior, mas pelo gênero da obra que era concordante com este efeito. Os membros e a cabeça pertencem à mesma pessoa. Assim, uma vez que Cristo foi nossa cabeça pela divindade e plenitude de graça, que redunda para os outros, e que nós somos os seus membros. Seu mérito não nos é estranho, mas redunda em nós pela unidade do corpo místico. Deve-se saber que, apesar de Cristo ter, por sua morte, merecido suficientemente por todo o gênero humano, cada um deve procurar o remédio para a sua própria salvação. A morte do Cristo é como uma causa universal de salvação, como o pecado do primeiro homem foi como uma causa universal de danação. Ora, é preciso que a causa universal seja aplicada a cada um especialmente, para que participe do efeito da causa universal. Ora, o efeito do pecado dos nossos primeiros pais chega a cada indivíduo pela geração carnal, efeito da morte de Cristo. Porém, pela regeneração espiritual em virtude da qual o homem é, de algum modo, unido e incorporado em Cristo. E por isso convém que cada um seja regenerado por Cristo e que receba tudo porque opera a virtude da morte de Cristo. Veja, dileto ouvinte, nosso Senhor morreu por todos nós. Ele inaugurou uma salvação universal. Mas, para que eu e você sejamos salvos, é preciso que nós disponhamos a nossa vontade e inclinemos essa nossa vontade nesse caminho de salvação, pois não tem como
eu ser salvo sem que eu deseje. Eu preciso querer, a menos que a pessoa não tenha condição do uso da razão por certas doenças e etc., que já é alcançado pela graça, mas pelo fato de não ter capacidade de opção tanto pela luz quanto pelo pecado, Deus operará aí uma graça especial em virtude da missão da igreja. Mas a pessoa livre, consciente, em uso perfeito da sua consciência, precisa aderir a Cristo. Do contrário, nós não poderemos alcançar a salvação. A salvação ela é uma oferta gratuita da parte de Deus. Ela já foi posta, mas eu preciso tomar posse da salvação que nosso Senhor realizou para todos nós. E esta posse que eu tomo da salvação implica na minha configuração a Cristo, no meu desejo de fazer o que Jesus fez, como aquela música do Padre Zezinho, sentir como Jesus sentiu, viver como Jesus viveu, falar como Jesus falou, sonhar como Jesus sonhou. Então a configuração nossa já pelo batismo ao Cristo, no mistério da Trindade, implica nesta livre adesão. Eu preciso, você precisa aderir a Cristo para que aconteça a nossa salvação pessoal. A salvação universal, ela já foi estabelecida no sacrifício único e suficiente, bastantemente suficiente, para a salvação de todos. Mas implica nesse querer, nesse desejar, nesse possuir esses méritos salvíficos. E as graças necessárias para a nossa salvação, nós as temos na igreja, deixada por Cristo. Daí a necessidade de, nesta quaresma, a gente renovar a nossa estima por Jesus, acolhendo a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia, através dos sacramentos, sobremaneira do sacramento da penitência, da confissão, que me coloca em religação com Cristo de maneira muito livre, pelo arrependimento dos meus pecados, pela confissão destes pecados e pelo desejo permanente de conversão. Esse é o nosso caminho, é o itinerário da quaresma. E você, se ainda não se confessou nesta quaresma, se você pode confessar, é preciso preparar bem o seu coração para este momento ímpar de união com Jesus. Cristo te espera, a graça dele está aí à porta da sua alma, para que você possa dizer sim, Senhor, eu te aceito, eu te quero. Que você tenha, prezado ouvinte, uma quaresma muito rica, cheia de bons propósitos e de alcance desta graça de Deus que nós necessitamos para a nossa salvação. Vamos ao largo, através da nossa oração, da nossa conversão, da nossa esmola, da nossa penitência. E não esqueça de uma boa confissão. A aclamação ao Evangelho de hoje traz para nós o versículo 31 do capítulo 18 do profeta Ezequiel. Lançai para bem longe toda a vossa iniquidade, criai em vós um novo espírito e um novo coração. Essa é uma temática muito presente também no apóstolo Paulo, quando nos ensina, a partir das palavras do próprio Jesus, de toda a sua pregação, que nós devemos ser tocados por esta graça, permitir que essa graça opere em nós, para que alcancemos a vida nova em Cristo. Essa é uma meta que todo
bom católico quer alcançar: a vivência da vida nova em Jesus. Uma vida sem iniquidade, uma vida purificada, restaurada, curada, uma vida assumida pelo mistério de Cristo na sua cruz. Essa quaresma, ela quer ser para mim, quer ser para você, uma oportunidade tão maravilhosa que todos os anos nós temos na nossa liturgia para renovar esse projeto de vida, esse projeto de seguimento a nosso Senhor, com muito amor no coração, com muito desejo de santidade, de restauração interior, de vivência iluminativa pela graça de Deus. Nós estamos nesse caminho vivo, caminho de paz, caminho de entrega a nosso Senhor. É preciso jogar fora, para bem longe de nós, toda espécie de iniquidade que nos aparta do verdadeiro amor de Cristo. Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele doou a sua vida para nós. A paixão dele causou a nossa salvação, como um mérito da sua obediência ao Pai, que resultou a salvação do mundo e esta grande bênção que nós podemos tomar dela posse. Senhor, na presença dos anjos, nós suplicamos a nossa cura, a nossa libertação de toda a iniquidade, a abertura de nossa alma ao outro, ao próximo, a capacidade de amar, de perdoar, de ser sinal do Teu Filho Jesus para tantas pessoas que precisam de nós. Senhor, aumenta a nossa fé, aumenta o nosso amor por Ti. Toca o meu coração, o coração do ouvinte, que ora comigo nesta manhã tão abençoada, que nós sejamos melhores, que nós saiamos da depressão, dessa tristeza causada pela peste chinesa, e que nós possamos, Senhor, superado esses traumas, essas mortes, tudo que aconteceu, viver a alegria da espera pela nossa salvação eterna. Dai-nos um amor muito grande pela nossa comunidade, pela nossa paróquia, pela nossa família, pelo próximo com quem nós convivemos, mesmo que essa pessoa seja tão difícil. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, e enche-nos com a sua bênção irreparável. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado pelo ouvinte que ora comigo tão piedosamente. Pela intercessão dos santos anjos da guarda, da Virgem Maria, venha sobre você, dileto ouvinte, sobre a sua família, sobre os seus trabalhos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, assim seja. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.